para conosco. Ele nunca deixou de falar que Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas um dia, pegaram esse nosso Jesus, levaram a um governador chamado Pilatos e o apresentou como se ele estivesse mentindo, dizendo que ele era filho de Deus e que ele seria rei de um reino que não era desta terra. E a história nos conta que durante o julgamento que aconteceu, durante todo o tempo que tentaram indagar o nosso Jesus, o próprio Pilatos expressa dizendo: eu não sei o que vocês querem com este homem, porque eu não consigo ver nenhum crime nele. Eu não consigo ver nenhum crime neste homem chamado Jesus. Mas a Bíblia diz, e nós lemos, que mesmo assim, Pilatos então pediu que esbofeteasse o nosso Jesus. Aí começa a história. Aí é o começo de tudo aquilo que o meu Jesus, que o nosso Jesus tinha que passar até chegar na cruz do Calvário. Quando eu li este versículo, eu comecei a imaginar o olhar de Jesus para aqueles soldados quando eles batiam no seu rosto. Eu comecei a imaginar qual seria a minha reação se alguém acertar no meu rosto. Qual seria a minha reação quando aqueles soldados, zombando de Jesus, colocou-lhe na sua cabeça uma coroa de espinho, vestiu nele umas vestes de púrpura e levou para fora, para que o povo julgasse? E aquela multidão, em um só tom, começou a gritar: crucificam-o, crucificam-o. E Pilatos voltava a dizer: eu não vejo crime algum neste homem. Eu imagino, igreja do Senhor, e eu quero que você imagine comigo nesta noite, todo o caminho que o nosso Jesus percorreu até chegar na cruz do Calvário. Aqui foi apenas o começo da sua história. Após colocarem a coroa de espinho na cabeça de Jesus, após baterem em seu rosto, após humilhar e dizendo para ele: se tu és rei dos judeus, por que não salva a ti mesmo e a nós? Após Jesus ouvir insultos e sabendo que ao mesmo tempo que ele era um Jesus homem, ele era um Jesus Deus, e conforme ele disse para Pedro, um pouco antes de ser preso, um pouco antes dessa história que nós lemos, Jesus disse: Pedro, até parece que tu não sabe que se eu orar ao meu Pai, Ele enviaria 12 legiões de anjos e acabaria com todo esse exército. Mas levaram o nosso Jesus, humilharam o nosso Jesus, bateram no seu rosto, e com um chicote que tinha mais de 12 pontas, foram batendo nesse nosso Jesus e o obrigando a levar a sua cruz até que chegasse no Calvário. Quando eu lia isso, eu orava a Deus e eu dizia: ó Deus, eu trago uma mensagem que vai avivar a sua igreja nesta noite. Traga uma mensagem que vai falar de cura, que vai falar de libertação. Traga uma mensagem que vai impactar aqueles que estiverem na igreja à noite. E o Espírito Santo disse claramente ao meu coração: se a história do nosso Jesus não impactar aqueles que estiverem lá esta noite, nada que será feito vai conseguir impactar. Se a história do Salvador não impactar, se o túmulo vazio não impactar, nada mais vai impactar os corações daqueles que ouvirem a minha voz nesta noite. Cristo por nós, que foi nos expressado na cruz do Calvário. Se este acontecimento não mexe no meu coração,
Se essa história não me tira o sono, alguma coisa está errada comigo. Se eu não consigo olhar o meu próximo com o mesmo olhar que Jesus me olhou, eu preciso de fato me render aos pés de Jesus. Eu preciso de fato ter um encontro com Jesus. Eu preciso de fato reconhecer que não sou ninguém, que as minhas atitudes não refletem essa atitude de Jesus, que a forma que eu falo, que a forma que eu penso, que a forma que eu ajo durante o dia a dia, se ela não reflete a mesma maneira que Cristo agiu, eu preciso rever os meus conceitos de seguidor de Cristo. Se eu ainda consigo ter um comportamento de santinho dentro da igreja, e lá fora eu consigo ser outra pessoa, agir de outra maneira, falar de outra forma, eu preciso de fato ter um encontro com Jesus. Eu preciso de fato que essa história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo surta efeito na minha vida. Que esta história verdadeira do Cristo Salvador, ela seja verdade em nossas vidas. Amém. Para que eu possa e consiga ter um relacionamento com Deus, para que eu possa e consiga ter intimidade com Jesus, eu preciso de fato entender toda essa história do Cristo crucificado na cruz do Calvário.